Ser moderno é ser para frente? Ser para frente é o entendimento de senso comum da modernidade. Por que a modernidade é um fetiche da burguesia? Porque quando a burguesia deprime, ela olha para as invenções modernas e diz: olha o que eu criei. O que entedia na modernidade? O empreendedorismo. Modernidade é uma utopia que não funcionou? Como utopia não funcionou, mas fez um monte de coisa boa. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre modernidade. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, vamos começar situando a modernidade, esse período histórico, na história. E você vai lembrar quais foram os eventos que precipitaram a modernidade. Então, a modernidade é uma expressão que a gente usa em sociologia, em filosofia e em política. Modernismo é uma expressão que a gente usa em arte, rupturas artísticas estão relacionados. A modernidade, grosso modo, se a gente for falar de anos, a gente falaria os últimos 300 anos. Né? Ela está vinculada às rupturas do modo de produção, o final do feudalismo, o surgimento do modo burguês, do comércio. Ela está vinculada à Revolução Industrial, à própria Revolução Capitalista, né? A sistematização do modo burguês de produção, a urbanização agressiva ao longo do século XIX na Europa, né? A colonização da África, de países da Ásia e a extração de um monte de coisas desses países para o enriquecimento dos Estados europeus. Então, a modernidade é um período histórico que ela começa a ampliar em escala os avanços técnicos, científicos, a organização do Estado moderno, a criação do Estado de Direito, a separação de religião e Estado. Então, a modernidade é isso, um monte de coisa importante que aconteceu nos últimos séculos. Você falou dos eventos históricos até agora, a Revolução Industrial, a colonização, o surgimento dos Estados-nação, mas quais eram as crenças que estavam sustentando a modernidade? Quais eram as características, o espírito, o estado de espírito? A crença no progresso, né? A ideia de que, com o surgimento da física newtoniana, do método científico como um todo, que a partir de então agora a gente ia conhecer o mundo e a natureza tal como é. E se você pegar nos filósofos como Francis Bacon, entre o século XVI e XVII, a crença de que a gente iria fazer o mundo melhor a partir do conhecimento científico. A crença de que os estados iriam ter uma função, como fala o Bauman, de jardineiro, organizar a sociedade racionalmente. A crença de que uma burocracia sólida tornaria a vida em sociedade mais organizada. Basicamente, a crença no progresso. Ruptura com o passado, como sendo a representação do atraso, e a aposta no presente e no futuro como decorrente de um presente cada vez mais avançado. É a ideia que se tem hoje em dia. O senso comum pensa assim. Então, existe uma crença no progresso, mas o humor preponderante era também de otimismo, então. Absolutamente de otimismo. Por isso que os tropeços da modernidade geram tanto, né? Mas estava indo tão bem, por que então fizeram isso? Meu Deus, a ciência, né? A democracia, quer dizer, claro que é de otimismo. E isso é intimamente associado à própria lógica de pensamento do empresário, né? Do capitalista, como se falava no século XIX, ele tem que ser otimista. É interessante, Thaís, porque há uma contradição na visão de mundo do empresário, do capitalista. Porque ao mesmo tempo que ele é um pessimista em termos de natureza humana, porque ele acha que se ele não jogar duro com os empregados é todo mundo vagabundo, ao mesmo tempo ele tem que ser otimista com relação aos resultados. Essa contradição deve matar os empresários. Fernando Hamed é doutor em História pela USP e vai nos falar um pouco sobre o processo de modernização da sociedade. Vamos ouvir. Perceber o conflito em relação ao surgimento da modernidade
Então, veja bem, costumava-se saudar o início de uma dinastia, a vitória de uma grande batalha, por exemplo, ou uma revolução. E essas datas, elas eram bastante concretas, né? Só que o que se convencionou chamar de modernidade é um pseudo-evento. Ele se vale somente da efeméride do rompimento, somente uma promessa. A modernidade é uma contínua expectativa em relação à libertação, à liberdade ou à democracia. A historiografia, que já se deteve sobre esse tema, costuma datar a modernidade como um conceito que se forjou a partir da segunda metade do século XIX. O poeta francês Charles Baudelaire é um nome nessa direção, né? Só que o que a gente tem aí? A consciência de uma época, né? De um período que está se vivendo. Como já falamos, a gente nunca teve isso no passado, nunca teve uma consciência, seria impossível pensar uma consciência da Idade Antiga ou da Idade Média. Né? Outra dificuldade de precisão é que quando a gente busca definir o que é a modernidade, a gente entra na área da política. Isso porque falar do moderno já é tomar um partido, quase que compulsório, em sua defesa. A definição de modernidade fez bem ao ego do Ocidente, mesmo porque instaurou a crença de que poderíamos superar os nossos piores pesadelos. Então, o Hamed, ele está, como historiador, ele está pondo, de certa forma, em dúvida a ideia de que a gente possa, com certeza, dizer que a modernidade é um período histórico separado do resto. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que a segunda metade do século XIX começa a circular a expressão moderno e modernidade e vai se constituindo a ideia de que a Europa vivia num período diferente. Né? E esse período diferente era um período que era resultado justamente dos tais avanços técnicos, das mudanças de hábitos, da urbanização industrial. Isso vai se tomando consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, ele está chamando a atenção, que está ligado àquilo que a gente falava da utopia do progresso do otimismo, é que a expressão modernidade moderno, ela passa a carregar um tom político positivo. Dizer que é moderno significa dizer que é bom, que é novo, que é científico, que é técnico, que não é ignorante. Por isso que ele fala que falar em modernidade tem um componente político, como dizendo, não, o mundo melhorou mesmo, o mundo avançou mesmo, que é a característica da segunda metade do século XIX, né? Essa crença de que o mundo estava avançando, a Europa estava avançando, a vida estava avançando, a riqueza estava avançando, o conhecimento estava avançando e, portanto, o que ele quer dizer é que não é só um período histórico, é um olhar político sobre a história do século XIX e XX. Mas quando você fala está presente até hoje, você está se referindo à discordância que existe do ponto de vista histórico sobre se a modernidade como período histórico acabou mesmo ou não? É disso que você está falando? Não, se isso é uma discussão, se a modernidade acabou ou não. Alguns que falam de pós-modernidade acham que existem rupturas por conta da Segunda Guerra, da bomba atômica, não sei o quê, das redes sociais. Mas, independente disso, o que eu quero dizer é que essa concepção otimista está presente até hoje. Né? Quando você usa a palavra fulana é moderna, minha mãe é super moderna, é um elogio. Mas você considera que a modernidade está entre nós ou você é da turma da pós-modernidade, Pondé? Você acha que existe uma diferença entre esses dois períodos já visível? Eu acho que há diferenças do ponto de vista da organização da economia mundial. Né? Hoje, a economia, a globalização é muito mais radical. Né? Hoje, você tem outros polos de produção de riqueza no mundo, que não só a Europa, né? Como centro absoluto do mundo. Hoje, você não tem mais o imperialismo instalado. Né? Hoje, o mundo passou por duas guerras mortais que foram bem modernas, tecnologicamente falando, por uma bomba atômica, que, aliás, servem como critérios para aqueles que acham que a gente está na pós-modernidade. As redes sociais
elas romperam com aquele esquema de comunicação que todo aluno de comunicação aprende, mensageiro, né? Emissor, mensagem, receptor, que é tipicamente moderno, a ideia do rádio, a ideia da televisão, a ideia do cinema, e as redes sociais criaram uma saturação de emissores que produz uma confusão em relação à ideia da modernidade como uma rota segura em direção ao progresso. Então, Thaís, eu diria o seguinte, a modernidade ainda está conosco. Vivemos a partir da técnica, do avanço tecnológico, do avanço científico, da noção de Estado, democracia liberal em muitos países. Mas a diferença é que a utopia moderna, enquanto tal, e a ideia de que a modernidade colocaria tudo no seu devido lugar, isso Ruiu. Essa é uma diferença. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos saber como a filosofia vê a modernidade e o que as pessoas acham que é ser moderno. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o que é a modernidade. E Linhas Cruzadas foi às ruas para perguntar o que as pessoas consideram que seja uma pessoa moderna. Vamos ver o que elas responderam. Para mim, ser moderno é entender a conjuntura atual, entender o mundo que a gente vive e não ficar relutando contra ele. É entender que hoje existem tais coisas que não tem como voltar atrás. Para mim, isso é ser moderno. Ser moderno, para mim, é estar antenado com as tecnologias, com o que acontece ao redor, ter noção do contexto social, histórico, econômico, político. Isso é ser moderno. Para mim, moderno é não ter rótulos, ser aberto à diversidade, sem preconceito. Ser moderno, para mim, é não se deixar levar pela história daqueles que se dizem dono da verdade. Para mim, ser moderno é uma pessoa que está aberto para tudo de novo que acontece na sociedade. Ser moderno é pensar abertamente sobre o mundo, sobre as pessoas, considerar tudo mais naturalmente, mais natural possível, sem preconceitos. Ser moderno para mim é estar conectado ao mundo, à diversidade, enfim, à juventude, estar ligado a essas esferas aí. Ser moderno, para mim, é entender o contexto do que é novo, é respeitar e, a partir do conhecimento, você viver aquele momento, né, e entender outras pessoas. Isso é ser moderno para mim, sempre com respeito e empatia. Ser moderno para mim é ficar conectado nas redes, saber o que está acontecendo pelo mundo, com as pessoas, as notícias, Instagram, Facebook, e é isso. Ser moderno para mim é viver o dia a dia e procurar vivê-lo da melhor maneira possível, utilizando tudo aquilo que a tecnologia, que a informação nos traz para uma vida melhor. Ser moderno para mim é estar de olho nas atualizações do mundo, sempre com respeito ao próximo, buscar estar sempre se atualizando das coisas que o nosso mundo nos entrega de forma respeitosa e inteligente. Olha que interessante, Thaís. Alguém fala assim, pô, uma discussão sobre modernidade na televisão, que coisa difícil. Todo mundo sabe o que é ser moderno. Tá vendo? O que isso significa? Eu digo que todo mundo sabe porque todo mundo apresentou concepções do que é ser moderno, do senso comum, mas todas corretas. Isso significa o quê? Que apesar de que o conceito modernidade é um conceito cabeção, se você fala o que é modernidade, às vezes a pessoa fica, o quê? Mas quando você pergunta o que é ser moderno, está tão impregnado na cultura, está tão enraizado no entendimento de que ser moderno significa estar conectado, isso apareceu várias vezes, conhecimento, aberto para mudanças, juventude, respeito aos outros, que isso é uma questão da modernidade mais recente, porque a modernidade começou respeitando muito pouco os outros, né? Passando por cima de um monte de gente, de países e de colônias e tudo mais. Mas essa percepção
de que ser moderno é bom, percebe? Não teve nenhuma fala que apresentasse a modernidade, ou ser moderno de forma negativa. Nenhuma. Há um consenso, no senso comum, consenso esse que é a decantação da utopia moderna em ação. Está vendo? Quer dizer, a ideia do progresso, do avanço, do que é melhor, né? Que a gente falava antes. Então, se por um lado, eu acho essas coisas fascinantes, por um lado é um conceito cabeção, modernidade, putz, vamos falar de modernidade. Aí você muda e fala, o que é moderno? Todo mundo sabe. E como que a filosofia vê a modernidade? O que é ser moderno para a filosofia? A ideia específica do que é ser moderno para a filosofia, o Habermas escreveu um livro traduzido no Brasil sobre o discurso filosófico da modernidade, em que ele trabalha Kant e Hegel como dois paradigmas da modernidade e filosofia. Os dois têm como denominador comum a ideia de que a razão funda a si mesma. O Kant, a razão funda a si mesma nas suas categorias do entendimento, nas suas ideias reguladoras, na busca racional da vida social, na busca racional da moral. E o Hegel contando o que ele entende como a história da razão se constituindo ao longo do tempo, em que o mundo vai ficando mais racional, né? Isso significa que, para o Habermas, o discurso filosófico da modernidade é caracterizado pela busca de uma razão que não está fundamentada em Deus, não está fundamentada em nenhuma realidade metafísica. A razão humana, a capacidade de compreensão do universo, a capacidade de organização de uma sociedade mais racional, tudo isso emerge da própria atividade humana, e aí a filosofia moderna vai buscar mostrar como a razão funda a si mesma. Isso é o discurso filosófico da modernidade. Pondé, então, quando você fala da importância da razão para a modernidade, você está falando também da importância da ciência, a ciência como um dos fundamentos da modernidade para a filosofia? Sim, porque, primeiro que a ciência se alimenta da razão. A ciência tem um método baseado no estabelecimento da relação entre causa e efeito, na possibilidade da repetição do experimento por pessoas diferentes e chegando ao mesmo resultado, da identificação de que fenômenos que se repetem podem nos levar a induzir que vai continuar se repetindo. Ou seja, existe uma racionalidade na ciência. Ao mesmo tempo, a ciência alimenta o pensamento racional, porque sendo ela fundamentada na experiência real, metodológica do mundo, dos experimentos científicos, você pode pensar com mais segurança em cima daquilo que a ciência nos traz. E, portanto, existe uma vocação natural entre razão e ciência. Vamos ver agora o que o biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador Átila Yamarino tem a dizer sobre a relação da ciência com a modernidade. Qual o papel da ciência para o mundo moderno? A ciência é o esqueleto do nosso mundo moderno, ela é um dos ingredientes mais fundamentais para a nossa vida moderna, que é uma vida agora cada vez mais baseada em tecnologia. Nem sempre a ciência foi tão fundamental para a tecnologia assim. A gente tem, por exemplo, aviões voando muito antes de entender como funcionava o voo ou as asas dos aviões. Era um conhecimento mais construído empiricamente. Primeiro você desenvolve, faz um avião que voa, depois você interpreta o que ele faz. Barcos foram feitos assim, várias outras tecnologias foram feitas empiricamente antes da gente saber o que elas fazem. No mundo moderno, não. Se a gente pegar, por exemplo, o celular, que todo mundo usa, ele não é uma coisa que foi desenvolvida empiricamente e depois veio a teoria. O celular é uma aplicação direta de uma teoria empírica. Ou melhor, o celular é uma aplicação empírica de uma teoria que foi desenvolvida antes. A relatividade geral, que nos dá o posicionamento de GPS das coisas, a transmissão de informação, a teoria da informação que permite a internet funcionar, são todas teorias que foram criadas primeiro, que depois foram postas em prática para gerar as tecnologias que a gente tem hoje. O resultado é que, por exemplo, na pandemia, quando a gente descobre que tem um vírus novo atingindo as pessoas, conhecimento teórico, técnico sendo aplicado ali,
Ao invés de procurar locais que vão testar empiricamente uma solução, o que se procurou foi fomentar mais ciência e tecnologia para desenvolver as vacinas que a gente tem hoje. As vacinas de RNA, que são a coisa mais quente em termos de vacinação, são a aplicação prática de uma teoria, que é a teoria de como o DNA funciona, que a gente tem há muito tempo. E isso é o que tem acontecido com todo mundo moderno. A ciência está virando uma aplicação direta na nossa vida, que é formulada e depois posta em prática. Muito bom, né? Assim, porque ele faz a diferença absolutamente real, quando ele está falando do avião, que a relação entre modernidade e ciência não é unicamente dizer que a modernidade inventou aparelhos técnicos do tipo avião, porque você começou a voar antes de saber direito como funciona. E isso é chamado em filosofia mesmo de conhecimento empírico, né? E é interessante, por exemplo, até na medicina você usa a expressão, não, é um médico empírico, quer dizer, não tem direito porque está fazendo as coisas. Você chama de empírico, porque simplesmente aprende da experiência e repete, e não entende as causas. E aí quando ele diz, quando começa a se inverter isso, e a teoria científica, a organização de conceitos, a projeção sobre o mundo de uma certa concepção racional das coisas, começa a produzir... Antecede a prática. Antecede a prática de realização técnica. Ele dá o exemplo, por exemplo, das vacinas durante a pandemia, que foi a aplicação direta do entendimento do modelo de DNA, que já se tinha há muito tempo antes, e a outra coisa é o celular, né? A criação do aparelho de celular e toda essa telefonia que a gente tem hoje, que é na realidade mais do que uma telefonia, né? Ela também é precedida por um entendimento específico, inclusive uma visão de relatividade, que depois vai ser aplicada lá na frente. Então, ele mostra de forma muito elegante, muito didática ao mesmo tempo, né, que a relação entre ciência e modernidade não é a mesma relação entre modernidade e técnica. Modernidade técnica pode ser uma relação em que você crie o objeto, a ferramenta, e não saiba direito ainda por que ele funciona assim. E a relação entre modernidade e ciência pressupõe um conhecimento organizado, teórico, que terá impacto sobre a realização técnica. É isso aí. Vamos agora à nossa caixa de perguntas. Pondé, a Paula pergunta para você, a modernidade é uma evolução constante? Olha, isso é um entendimento de senso comum, né? Uma evolução, inclusive no sentido que é um avanço, né? Um avanço acumulativo de progressos. Agora, se a gente for olhar isso de uma forma um pouco mais detida, não dá para dizer que a modernidade é um avanço contínuo e constante, porque a modernidade, por exemplo, ela pode avançar em certos territórios técnicos e tecnológicos que, de forma contraditória, pode produzir grande destruição. Bomba atômica. Por exemplo, ou tudo que foi feito na Segunda Guerra Mundial, ou que pode ser feito ainda daqui para frente. Então, a gente tem que balancear um pouco esse entendimento de senso comum. A modernidade se vê na sua forma utópica como um avanço constante. Então, a gente vê os iPhones, todas as gerações acontecendo, então a gente tem a impressão que a modernidade e o mundo avança que nem geração. Tem gente até que associa isso a bebês. Os bebês nascem cada vez mais evoluídos. Cada vez mais inteligentes e mais ágeis. Tudo bobagem, tudo bobagem. Mas tudo é verdade absurdo. que os bebês não abriam os olhos antes. É claro que os bebês abrem os olhos. Logo que nasciam? Não. Alguns bebês abrem e outros não. Que verdade, coisa nenhuma. Isso daí faz parte de dizer, não, os bebês já nascem mais evoluídos, eles abrem os olhos, mexem em celulares, né? Reagem às telas, tudo colorido, cheio de brinquedo. Então, basicamente, Thaís, de certa forma, há elementos da modernidade que têm uma evolução contínua. Esses elementos normalmente estão associados à tecnologia.
e a ciência em alguns casos, porque a ciência não avança tanto quanto o senso comum pensa que é. Mas no restante da experiência histórica da modernidade, não. Ela não é um avanço contínuo, ela é um bate-cabeça contínuo, isso sim. E ela pode regredir em algum momento? Pode regredir, pode criar destruições. Só desse debate todo aí sobre aquecimento global. O que é isso? Um perigo de retrocesso. O medo de que o uso exacerbado de recursos naturais, energia de matriz fóssil, gere danos à natureza, certo? Ou seja, a ideia de que a tecnologia moderna pode exaurir o planeta. É um exemplo paradigmático disso. Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver o que a modernidade deixou para trás e o que ela colocou no lugar. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a modernidade. Pondé, um dos conceitos do que é moderno é aquilo que rompe com o passado. Nesse sentido, o que foi que ficou para trás? O que foi que a modernidade deixou para trás? A modernidade deixou para trás o predomínio da vida rural. A modernidade deixou para trás sociedades com sistemas burocráticos do Estado não existentes. Tanto que Max Weber vai falar da modernidade e a figura do burocrata do Estado como paradigma do que é um Estado moderno. A modernidade deixou para trás um conhecimento não organizado pela ciência, teorizado. Como disse o Átila. A modernidade deixou para trás o feudalismo, né? O sistema que a gente conhece. A modernidade deixou para trás a aceitação de que religião e Estado podem se misturar de forma óbvia. Não que não continuem a se misturar, mas ela deixou para trás aquela ideia de que, por exemplo, a igreja poderia operar dentro dos estados ou que as religiões poderiam exercer papel importante dentro do Estado, porque a modernidade foi paulatinamente criando a noção de Estado laico. Né? Agora, a modernidade vê que ela deixou isso tudo para trás e ela vê isso tudo como o que ela deixou para trás foram as trevas, porque conhecimento pré-moderno é supersticioso, é ignorante, os hábitos eram atrasados, as pessoas que viviam naquela época não entendiam de nada. E perceba que esse é um olhar dinâmico, né? Voltaire, no século XVIII, entendia a Idade Média como trevas. Alguém que está vivendo no século XXI vê 100 anos atrás, primeira metade do XX, como trevas. Como que fizeram 2 guerras mundiais? Hoje a gente se ama. Hoje ninguém faria uma guerra daquela magnitude. Então, a modernidade está sempre olhando para trás, mesmo que esse trás seja 100 anos atrás, ou seja, 1922, como trevas, de alguma forma, como algo ultrapassado. Portanto, a modernidade só entende a passagem do tempo na chave de deixar o que é ultrapassado para trás. Falando em tempo, a modernidade também não deixou para trás um antigo ritmo de vida, um antigo tempo que parece que corria mais devagar do que agora? Sim. Uma das coisas que a modernidade criou uma ruptura foi na experiência do tempo social. O sociólogo Norbert Elias tem um livro chamado Sobre o Tempo, que isso fica muito claro. O tempo social é aquela experiência de tempo resultante das interações materiais cotidianas. Compromisso que você tem na Paulista, o voo que você tem que pegar para ir para o Rio de Janeiro numa reunião,
o fato de que você precisa ir para o escritório ou para o consultório, mas antes tem que passar no supermercado, certo? Ou o fato de que você deve fazer as compras pela internet de manhã cedinho antes de trabalhar. Você tem que passar e deixar os filhos na escola e, ao mesmo tempo, você tem que ir para o escritório ou voltar para casa para fazer home office. Quer dizer, a modernidade, ela organizou o tempo, a experiência do tempo social. O tempo social é o tempo derivado das relações materiais. Ela organizou esse tempo numa aceleração contínua, que é justamente a aceleração da produção, né? Para você... A modernidade sofre de uma obsessão que é a obsessão da otimização. Então, portanto, ela deixou para trás uma experiência temporal, social, e que, como tudo que é social, interage com o que é psicológico e vice-versa. Ela deixou para trás uma experiência temporal que hoje a gente veria como uma experiência mais contemplativa, uma experiência que o tempo social não era precificado, como é hoje. E que você podia fazer uma coisa de cada vez, talvez, e não várias coisas ao mesmo tempo. Porque, inclusive, você não estava submetido ao imperativo da otimização das ações. E da simultaneidade de ações. E de fazer várias coisas ao mesmo tempo, as várias esferas da vida moderna. E isso é parte do que os românticos vão sonhar de que antes era melhor. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé. O filósofo Theodor Adorno dizia que a modernidade é o fetiche da burguesia. Qual é o fetiche da nossa burguesia, da classe dominante hoje? Eu acho que continua sendo a ideia de que eles são avançados, de que eles são modernos, mas eu diria que tem um fetiche específico da nossa elite, que é ter um filho que faz documentário sobre pobre. Thaís, veja bem, o que eu vou te perguntar, bem sério. O que você responder pode determinar o seu futuro. Você se considera uma pessoa moderna, uma mulher moderna, que não é a mesma coisa que pessoa moderna. Uma mulher moderna. Eu me considero uma mulher moderna, primeiro porque não dá para você escapar do tempo que você vive, não é? Então, por esse motivo, sim. Mas eu acho, quando a gente estava falando sobre ritmos e sobre a mudança do tempo social, eu fiquei pensando que seria bom viver num mundo menos moderno, assim. E por falar em romântico, Pondé, embora o romantismo esteja dentro da modernidade, ele se opõe à modernidade em algum sentido. Você, Pondé, você se considera mais romântico ou mais moderno? Sem dúvida nenhuma, mais romântico. Sem dúvida nenhuma, né? Eu olho em cena moderno, como você bem disse, ninguém escapa à época que você vive, é claro, a gente é condicionado historicamente. Eu olho muitas vezes a modernidade com uma enorme desconfiança. Sem dúvida, mais romântico. Mas do que você tem saudade, como os românticos sempre têm saudade? Eu diria que alguém que se sente mais romântico hoje do que alguém que vivia no século XIX é ainda mais exilado do que o romântico do século XIX. Porque uma forma de definir o romântico, na sua origem, é alguém que se sente exilado da modernidade. Vive no mundo que não é seu. Os românticos do XIX ainda podiam ter o luxo de ter uma nostalgia que estava logo ali. Hoje não, né? Século XXI é um exílio de um país que não existe mais, não tem do que sentir saudade. Thaís, na sua opinião, qual que é o maior erro da modernidade? Por tudo que a gente falou aqui, eu diria que é o excesso de otimismo. Mas eu acho que isso está passando também, não? Você está otimista, então? Eu acho que esse otimismo está passando. Então você está otimista. Vamos ver uma cena agora do filme O Início do Fim, de 1989, que conta a história da criação da bomba atômica. And what's all the celebration for? Perhaps we can find some other use for this work. Fascism's dead. You mean in Europe?
What do they think the Japanese are doing, shooting squirrels? No, they're not shooting squirrels, and that's not the issue. What is the issue? They don't have the technology. They're not capable of it. So, if we don't need it, why make it? I want you to look at something. It's the largest collection of nothing in the entire world. Make them work. Then you got something. An irresistible something. Just the threat. And they're ours. You know, sometimes, just standing here, I keep wondering, are we working on them, or are they working on us? Give them dignity, Doctor. Then we can start talking about who can do what. And what they mean. A bomba atômica Hiroshima-Nagasaki é sempre apontado e lembrado como uma violência gigantesca, né? E como um dos momentos em que a modernidade teria acabado a utopia dela, porque ali é a mais pura ciência produzindo destruição, né? Quando você olha o contexto da época, quando os americanos jogam a bomba em Hiroshima e Nagasaki e dão a famosa justificativa de que a bomba foi jogada para salvar vidas japonesas e americanas, principalmente americanas, mas acelerar o final da guerra, porque os japoneses não iam parar nunca. Esse é o argumento conhecido, mas na realidade as bombas em Hiroshima e Nagasaki, elas já foram o início da Guerra Fria. Os Estados Unidos já estava dizendo para o Stalin, para a União Soviética, olha o que a gente tem, tá? Se vocês não pararem quietos na Europa, a gente vai jogar isso em vocês. Eles não tinham, na época, essa tecnologia. Então, olhado no contexto histórico daquele momento, é uma decisão estratégica e geopolítica que associa uma guerra que estava acabando, o Japão ainda não tinha se rendido, mas estava derrotado, e o início de uma nova época que era a guerra que os Estados Unidos olhava com o Estado comunista. Por isso é o início da Guerra Fria e o final da Segunda Guerra Mundial. Agora, do ponto de vista da análise histórica, a bomba atômica, ela é um grande símbolo do enterro da utopia moderna, compreendida como a tecnologia científica sempre será para o bem comum, para o progresso. E a prova definitiva é que a tecnologia científica pode, ao contrário, aumentar a capacidade destrutiva do ser humano, num nível que ele nunca teve. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver o que a modernidade prometeu e não cumpriu. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre a modernidade. E agora a gente vai ver uma cena do filme O Protocolo de Auschwitz, que mostra 2 jovens judeus eslovacos que conseguem escapar do campo de concentração e voltam ao seu país de origem para contar o genocídio. Let me tell you my dilemma. On the one hand, there are sources like Dr. Gravitz, well-respected colleague, friend of mine from the German Red Cross. And then there's you, 2 young men motivated by resentment over being resettled. We need evidence. There's your evidence. See? March 23, 1,000 Jewish girls from Slovakia. March 30, 1,112 people from Paris. August 15 to 17, 8,000 Jews from Sosnowiec, all of them gassed. And even the Germans confirmed that on March 8, 1944, there was 3,800 people in Theresienstadt. But the previous October, when they arrived, there was 5,007 of them. So what happened in the intervening time period?
Or do you think that 1,207 people dying in 5 months' time is a normal mortality rate? It's true that the camps were battling a typhoid epidemic, but it was the German Red Cross who helped prevent further casualties. And your friend Gravitz told you this, right? Because he's a Nazi. If he wasn't, he wouldn't have such high office. You are sending milk, and prisoners there are drinking dysenteric water. You are sending your soap, and they are showering with Cyclone B. Essa cena desse filme mostra um dos eventos mais importantes do final da Segunda Guerra, que é normalmente não recebe a devida atenção, e que a cena mostra muito bem, que é a dificuldade, por exemplo, de um oficial americano acreditar que o Holocausto tinha acontecido. E ele usa a fala de um eminente doutor alemão from the Red Cross, certo? Portanto, alguém institucionalmente confiável, de que, inclusive, os alemães tinham salvado muitos prisioneiros judeus de tifo e todo tipo de epidemia, e de que, portanto, não teria acontecido aquilo que os dois rapazes afirmam ter acontecido. E põe na fala dos rapazes uma motivação de ressentimento por ter sido realocado e tal. O que, a priori, já seria um absurdo, a priori. A ideia de que você realoca uma população e tira tudo dela. Né? Realocagem é um eufemismo. Realocagem é um eufemismo para tomar tudo seu e mandar você para um buraco. Né? Então, assim, essa cena é muito boa porque isso aconteceu. Não necessariamente isso daí, não sei se essa história é verdadeira, mas isso aconteceu. A dificuldade para se provar que os campos de concentração aconteceram é tão grande porque, inclusive, a situação era tão absurda, né? Tudo bem, uma guerra se entende, mas uma guerra de exterminação ao povo que não era em si armado é tão absurda e da forma que foi feita que muita gente não acreditava. E a gente colocou ela aqui porque Adorno colocou o Holocausto como um marco da morte da utopia da modernidade. Por que isso? Auschwitz é um símbolo, o Holocausto como um todo é um símbolo em que você utilizou tecnologia, gestão de pessoas, eu adoro essa expressão, para ocupar, substituir recursos humanos. Gestão de pessoas e gestão de pessoas para a morte também. Logística, que é outra expressão super moderna. Você utilizou sistemas de comunicação. Você utilizou um sistema racional para identificar o que você poderia utilizar de restos das vítimas para efeito econômico, para ganhos. Ou seja, toda uma racionalidade moderna vinculada à ideia de produção, de eficácia, de otimização. Para a morte. Para a morte. Tem muita gente que não entende, quer dizer, você tem vários massacres na história da humanidade. Aliás, a humanidade já massacrou gente. É quase monótono a repetição disso na história da pré-história da humanidade. O Holocausto, a diferença dele não está exatamente só no número, apesar de que o número num tempo curto, relativamente curto, é significativo da eficiência do processo de extermínio, que foi em escala industrial. É por isso que tanto Adorno quanto Bauman e outras pessoas enxergam que a utopia moderna morreu em Auschwitz. Porque toda a tecnologia de pensamento, de gestão, de organização, de logística
foram utilizadas pelos alemães para a morte. Vamos ver então agora um trecho de um debate na TV alemão de 1965 entre Adorno e Arnold Gehlen sobre liberdade. Über unser Leben entscheiden Institutionen wie die Ökonomie in ihrem umfassendsten Sinn, also die Zwänge, die objektiven, die auf uns ausgeübt werden, damit wir unser Leben erwerben und erhalten können, in einer unvergleichlich viel größeren, ernsteren Weise als, sagen wir, ob wir einem Sportverein oder irgendeiner derartigen untergeordneten Institution angehören. Ich will damit sagen, man muss deshalb mit dem Begriff des Pluralismus vorsichtig sein, weil ein solcher Pluralismus gegenüber der Einsträhnigkeit von Verwaltung und Unterordnung ein Ideal ist, weil wir aber angesichts des verschiedenen objektiven Gewichts der Institutionen von einem solchen Pluralismus als einem tatsächlichen Zustand unserer Gesellschaft schlechterdings nicht reden können. O Adorno, que é o da esquerda, aquele borrão da esquerda, você quer dizer? O borrão da esquerda mais baixinho, né? Carequinha. O Adorno está falando aí que as instituições, que são entidades tipicamente modernas, a tal burocracia do Estado, elas foram pensadas para garantir a liberdade dentro da sociedade. E que as instituições de Estado, elas existem para organizar a vida social e, portanto, proteger a liberdade do indivíduo que vive dentro. A liberdade, ao contrário do que alguns pensam, ela é vivida dentro da lei, não do lado de fora da lei. A liberdade compreendida no sentido político-social. O que ele está dizendo é que as instituições, apesar de elas terem sido pensadas e postas em práticas para organizar a liberdade social, elas têm uma tendência a se transformar em instituições contra a liberdade. O caso dos Estados nazistas é evidente, né? Agora, o Adorno não está pensando só nos estados fascistas nazistas, ele está pensando também no capitalismo. Na forma como o capitalismo vai pressionando o sujeito através das suas diversas instituições, que você pode pensar liquidação de loja, bancos, né? Empréstimos, a própria intenção de você estar sempre melhorando o seu patrimônio, em que você vai perdendo a liberdade, porque como mesmo diz o Adorno no Mínima Muralha, no capitalismo americano, a vida privada da subjetividade é arrastada vazia pela mercadoria. Quer dizer, a mercadoria é uma instituição, o mundo organizado na lógica de mercado. E nós somos uma mercadoria dentro dela. Então é fácil entender que o Adorno aí está falando dos excessos dos estados totalitários e suas instituições, mas ele não tem só isso na cabeça, os estados totalitários, porque para ele o capitalismo era totalitário. Bom, daí então você diria que um Estado mais organizado e mais progresso, mais abundância derivados do capitalismo foram as promessas que a modernidade fez e não entregou? Olha, a modernidade entregou um sistema de saneamento público melhor, a modernidade entregou uma indústria farmacêutica eficaz, a modernidade entregou um Estado de Direito que funciona mais ou menos em alguns países, mas é sempre melhor mais ou menos do que nada. Portanto, a modernidade entregou muita coisa. A modernidade ela caminhou par e par com a sociedade capitalista de mercado, né? Justamente a dialética do esclarecimento, que ele e o Horkheimer falam, é o processo dialético através do qual o projeto iluminista ele foi paulatinamente perdendo espaço para o projeto instrumental do capitalismo. A razão que queria entender o mundo começou a ser a razão do empresário, a razão do banqueiro, entende? Quer dizer, ela foi sendo submetida à lógica de mercado e o pensamento racional virou, na verdade, um problema de gestão de recursos e de processos produtivos.
Agora, não resta dúvida que a sociedade de mercado, a única forma de produção de riqueza material que a gente conhece, ela cresceu muito graças aos estágios selvagens do capitalismo. O capitalismo continua selvagem, só que agora ele está empacotado para presente. Um grande ganho do capitalismo é a possibilidade dele dialogar com a esquerda cultural americana e trazer para dentro da sociedade de mercado minorias identitárias que estavam excluídas. Então, elas começam a aplaudir o capitalismo, ainda que de forma envergonhada de vez em quando. Então, Thaís, não acho que dá para dizer que a sociedade de mercado moderna não entregou nada. Ela entregou. Mas o que ela não entregou foi a ideia, pelo menos até agora, de que ela conseguiria reproduzir em escala maior a distribuição da riqueza. Isso ela não conseguiu entregar, né? Pelo contrário, por um lado a riqueza se acumula, apesar de que a gente pode dizer que tem pessoas que estão muito melhor do que estavam há 50 anos atrás e não são ricas, né? Então, a modernidade, como bem diz o Bauman, ela é profundamente ambivalente, porque ela resolve problemas e ela cria problemas. Ela resolve problemas, ou seja, ela melhora a capacidade de comunicação entre as pessoas via redes sociais, e ela cria problemas, ela cria todo um campo de fake news e enlouquecimento político que pressiona a democracia. Olha aí, como ela é ambivalente. Ela entregou um mundo que avançou numa série de fatores, mas que criou problemas que não se conhecia. As pessoas vivem mais tempo hoje, mas grande parte delas deprimida e socadas num depósito chamado casa de repouso. Então, por que o pensamento utópico da modernidade é um equívoco típico do senso comum? Como a gente viu aqui no Povo Fala. Porque ele é incapaz de enxergar as contradições da modernidade. E ele acredita que as contradições serão resolvidas uma questão de tempo. E ele não percebe que quando ele pensa assim, é porque ele é uma vítima do marketing, que hoje é a grande ciência da utopia moderna. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.